Falta só mais uma metade agora. Já chegamos no sábado, nosso final de semana. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que você possa escutar o culto, esquecer tudo que está lá fora, tudo que a gente está nas preocupações, muitas coisas que a gente tem que fazer quando chega em casa ainda, mas que agora você consegue no culto divino, no culto que nós iremos expressar a Deus. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por que chegamos até aqui no dia de hoje. Obrigado por o Senhor nos protegeu, nos guardou até aqui. Obrigado também, Senhor, por essa chuvinha que veio também pescar no nosso calor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Continue nos guardando, nos protegendo. Continue, Senhor Deus, com as pessoas que não podem ainda vir ao seu tempo, mas que o Senhor possa visitar o nosso lar. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar o hino Vim para adorar. Oh
Bom dia, irmãos. Boa noite, perdão. Estou de férias de trabalho, por isso estou com horário muito bagunçado, tá? Para começarmos o culto dessa noite, vamos nos colocar de pé para fazer uma oração de Deus. Santo e eterno Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia o Senhor nos sustentou. Nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor colocou em nossos corações a vontade de estarmos aqui, Pai, na tua santa casa de oração. Eu lhe peço, Senhor, agora a presença do teu Santo Espírito, que ele venha estar conosco, que ele venha estar em nossos corações, que ele possa, Pai, preparar-nos para receber a palavra que vai ser dada aqui nessa noite, Senhor. Que este sermão aqui seja falado por lábios inspirados pelo Santo Espírito, Senhor. Eu lhe peço, continue conosco, já lhe agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Assim como estamos, vamos entoar o hino santo somente ao Senhor para começarmos nosso culto. No culto de quarta-feira, nós temos momentos de pedidos, agradecimentos e o nosso culto de oração. Vocês estão assistindo pela live, pelo Facebook, pelo YouTube, pode deixar também seu pedido nos comentários, para que você resolva pelos seus pedidos e agradecimentos, tá bom? Se você tiver um agradecimento para seu filho também, alguma bênção para contar, fique à vontade, que você será muito bem-vindo aqui em nosso meio mesmo.
Vamos aqui? Pode vir. Alô, uma boa noite a todos os irmãos, que bom nós estamos aqui na casa de Deus. E também vocês que nos assistem, então estão conseguindo, vamos orar com o nosso querido Ivan, que hoje passou pela Santa Casa, conseguindo trabalhar com portas dormitórias, né? Uma semana, vocês estão voltando aqui de novo, mas Deus sabe das coisas, está mercado, está bem. Então vamos orar com ele. Eu acabei de falar também com o irmão daí. A Dona Maria é uma guarda-vida que está curada da Covid, está resolvido, mas ela não está com problema de respiração, ela está orando, e isso ela fala muito, né? Na cidade ela fala, então a respiração dela, o nome não está meio comprometido, mas graças a Deus ela está bem melhor. Gostaria também, irmão, um pedido especial da irmã Nélia, você que veio conosco aqui congregando, então ela pediu oração para o irmão dela, chama Cláudio, esse irmão dela, separou da mulher, e eu devia uma querida, se o sogro e a esposa estão fazendo, né? Vai no barril, puxaria dele, e ele estava recebendo a Bíblia junto a nova esposa, e quando ele der, ele fica possesso, acaba sendo possuído pelo espírito maligno, e ele tentou contra a vida. Quase se matou, mas então agora ele já está bem, né? Teve alta, né? E ele está com o desejo de ensinar a vida, ele deve estar para a igreja, né? Então, vamos lá para o Cláudio, é o irmão da irmã dela. Esse é o pedido do Senhor. Mais alguém tem algum pedido de agradecimento? E como a irmã falou também, durante o transcorrer, nós vamos estar anotando os pedidos e vamos estar orando no final. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelho, eu gosto de estar orando para o nosso Deus, a honra e glória ao nosso Deus Criador. Santíssimo Deus, eterno Pai do céu, mais uma vez, na verdade, seus filhos são nossa casa de oração, onde nos louvar, dizer e adorar o seu santo nome. Senhor, continua nos abençoando, continua sendo conosco, e dentro de pedidos que estão no coração do irmão aqui presente, aqueles também que nos ensinam, com vários pedidos, para o seu espírito de cavalheiro, em especial para o nosso querido Maridão, Senhor, venha essa pessoa, essa saúde mais bem possível, para continuar, Pai, na sua causa, pela guerreira, e estar também, Pai, sendo conosco. Uma missão especial também, nosso querido irmão Maria Médica. Obrigado por falar com essa velha, porém, muito bom, a ponte maravilhosa, natural dessa Covid. Você continue, Pai, abençoando e restaura a saúde dela, se for assim da sua vontade. Espírito do Senhor chegou também para a irmã Médica, para a Cláudia, Pai, que possa, Pai, crescer esta tarde do inimigo e realmente estudar a sua palavra, se entregar a Jesus e parar a sua volta. Finalmente, o Senhor também na nossa jornada, mais uma vez para cuidar do nosso pão da vida, que ela vem falar com Deus e cuidar por ti. Essa mensagem, Pai, venha tocar corações, sempre presente, como virão as crianças assistindo também. Estou rogando o nome do Deus, que nos agradecido, em nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Bom, agora vamos se preparar
Senhor nos provém, mesmo sem nós não merecermos, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de devolver a 10ª parte daquilo que o Senhor nos abençoa, Pai. Abençoe esses dízimos e essas ofertas aqui coletadas, que elas sejam conduzidas não por mãos humanas, Pai, mas pelo Teu Santo Espírito, para que esse dinheiro chegue para os fins e as obras de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que te pedimos, já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu tive uma grata surpresa. Como os irmãos aqui sabem, a gente teve um imprevisto aqui nas coisas, mas estamos tentando arrumar aqui, tudo certinho. Essa noite eu quero fazer uma reflexão com vocês, uma reflexão um pouco breve. Estamos no começo de um ano, viemos de um ano um pouco difícil, né? Um pouco não, muito difícil, né? Muitas pessoas saíram desse ano de 2020 com sequelas, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam financeiras, todos nós fomos atingidos de alguma maneira. E se não fomos atingidos diretamente, fomos atingidos indiretamente, nem que seja simplesmente pela compaixão pelos nossos irmãos, né? O texto que eu quero refletir um pouquinho com os irmãos nessa noite se encontra em Daniel, capítulo 1. Versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui nós vemos o coração de um jovem. Daniel, como nós sabemos, nesse contexto aqui, ele acabava de ter sido levado cativo à Babilônia. Daniel era um príncipe que foi entregue às mãos dos inimigos. Daniel era alguém que, em seu coração, tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele vivia em uma comunidade onde provavelmente ele tinha boas condições financeiras, ele tinha uma boa colocação social, e de repente ele é entregue como um escravo. Ele é levado cativo para uma terra estranha, uma terra pagã, uma terra que ia contra tudo aquilo que ele havia vivido até então. Todo o contexto que ele tinha de lar, família, sociedade havia sido destruído. Nada do que Daniel conhecia existia mais. Provavelmente ele estava no meio de pessoas estranhas, provavelmente ele estava em uma situação bem constrangedora, porque ele era um escravo, ele era o membro de um povo derrotado. E na época em que Daniel vivia, o povo que era subjugado por alguma nação, pela nação vencedora das guerras, eles eram muito maltratados, não eram aceitos na sociedade como seres humanos, eles eram vistos como um prêmio, eles eram espólios de guerra. E Daniel se encontrava nessa situação, de um príncipe a escravo. Provavelmente Daniel acordou numa manhã, ele era um rapaz de uma classe social bem colocada, e quando foi dormir à noite ele era um escravo, rebaixado à condição de um servo, no meio de um local onde ele não tinha familiaridade nenhuma com as regras, com os costumes, e onde ele não tinha nem sequer o respeito das pessoas que estavam à sua volta. Nesse contexto, nós temos um jovem que tinha tudo, e mais um pouco, devo dizer, para negar aquilo que ele acreditava, para negar a fé de seus pais, para negar aquilo que havia sido lhe ensinado do berço. Mas, ao contrário disso, nós vemos um jovem que se posiciona, um jovem que em seu coração professa a sua fé apesar de qualquer coisa. E ao receber as ordens de um rei, do rei da nação a qual ele tinha sido entregue como escravo, ele coloca firmemente no seu coração: não vou me contaminar com as iguarias dessa terra, não vou me curvar ao pecado que essa terra está tentando me impor. E aqui nós vemos
uma das primeiras características que eu quero analisar com vocês nessa noite, quando se refere à fidelidade cristã. A fidelidade cristã é um dom do Espírito Santo, mas também é uma escolha, é um posicionamento. Quando nós falamos em fidelidade cristã, nós não estamos falando só da fidelidade quando estamos aqui no meio dos nossos irmãos, ou quando nós estamos em casa no meio daqueles familiares que nos respeitam, ou quando nós estamos no meio de pessoas que, seja por meios de respeito social, ou até mesmo por meio da lei, tem que respeitar aquilo que nós acreditamos. Nós estamos falando de uma fé que transcende qualquer coisa, independente da situação, independente da posição, independente do contexto. Daniel tinha tudo para negar o que ele havia acreditado até então. Ele tinha tudo para negar o que ele havia sido ensinado desde o berço. Provavelmente ele estava no meio de pessoas que ele nem conhecia, tirando os seus 3 amigos que nós sabemos que foram com ele. Aquele contexto ali no qual Daniel se encontrava era um contexto onde o rei havia pedido pelos jovens príncipes da nação que havia sido conquistada, que fossem levados a ele, para que eles pudessem ser alimentados durante um determinado tempo e esses jovens servissem a esse rei. Então, esses jovens teriam a melhor alimentação, esses jovens teriam as melhores bebidas, eles teriam o melhor de tudo, para que fossem apresentados àquele rei e o servissem posteriormente. Só que no meio desses jovens, esses jovens com os quais esse rei estava lidando eram diferentes. Eram jovens que sabiam realmente o que era o melhor. Eles eram jovens que conheciam o que era o melhor para a sua vida. Eles haviam sido influenciados desde a infância por algo muito maior. Muitas vezes nós nos vemos em situações nas quais o mundo, as crenças do mundo vão completamente contra aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós professamos. Às vezes o mundo quer nos trazer coisas, quer nos apresentar coisas que podem, num primeiro instante, parecer muito melhor do que aquilo que Deus nos oferece. Mas esses jovens, especialmente Daniel, que é o personagem central da nossa noite, ele sabia o que era melhor. Ele sabia quais eram os planos de Deus para a vida dele. Ele sabia quais eram os ensinamentos de Deus. E se nós voltarmos um pouquinho para o texto, nós vamos ver que Daniel ele tinha uma fidelidade consolidada. No capítulo 5 de Daniel 1, diz que o rei determinou a eles rações diárias das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Como eu disse para vocês, aquele rei queria pessoas jovens, servos, para servi-lo diretamente. Então, vocês imaginam hoje, a Babilônia antigamente poderíamos compará-la com os Estados Unidos, a potência mundial mais forte da época, que era governada por um modelo de governo totalitarista, autoritarista. O rei mandava, era lei. O rei desmandava, não se fazia. Então, esse rei tinha praticamente o poder da população inteira nas suas mãos. Eu imagino que deveria ser algo extremamente assustador estar perante esse homem. Esse homem, com uma só palavra, poderia tirar a sua vida, ou poderia dá-la de volta, poderia colocar você sobre riquezas, ou poderia te transformar num escravo. Com uma simples palavra, ele poderia mudar tudo. Mas esse rei encontrou alguém que conhecia quem realmente havia lhe concedido aquele poder. Esse rei encontrou alguém que realmente conhecia quem era o rei que estava acima dele e que havia lhe concedido aquele poder. E Daniel tinha isso firmemente no seu coração. E quando ele foi confrontado com algo que não estava de acordo com os preceitos do Deus, ao qual ele tinha sido apresentado desde a infância, ele não titubeou. Daniel não falhou, ele não pensou nem por um segundo. E ele colocou em seu coração: vou me manter firme, vou me posicionar, estarei ao lado do meu Deus. E Deus honra aqueles que são fiéis a Ele.
Avançando um pouquinho mais no texto, no versículo 17, diz o seguinte: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. No verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Nós vemos aqui um rapaz que, da posição de escravo, subjugado, havia-lhe sido imposto uma tarefa que era, durante 3 anos, alimentar-se da comida real, tomar das bebidas que estavam à mesa do rei. Provavelmente eles tinham uma rotina de estudos muito, muito pesada, muito apertada. Esse rapaz, ele ousou dizer não. Ele ousou não só não só demonstrar a sua fé, mas como, de uma certa forma, testar a fidelidade de Deus. No momento que Daniel falou para o chefe dos eunucos, ele pediu que ele intercedesse para que ele pudesse manter a sua alimentação como ele conhecia como adequada, ele se entregou nas mãos de Deus. Falou: Senhor, eu estou aqui. O que o Senhor me pede, eu farei. Nesse momento, Daniel entregou a sua vida nas mãos de Deus, independente do que acontecesse. Daniel não tinha certeza se ele ia se sobressair, como ele se sobressaiu. Eu, particularmente, acredito que na cabeça dele nunca nem passou essa possibilidade de ter tido destaque no meio daqueles outros homens. Mas Daniel não queria isso. Daniel não almejava posições, não almejava nada. Ele só queria servir a Deus. E Deus o recompensou. Provavelmente, no meio dessa caminhada, Daniel deve ter encontrado vários percalços. Provavelmente ele foi apontado pelos seus amigos, provavelmente as suas escolhas foram julgadas, provavelmente a sua fé pode ter sido posta à prova todos os dias da sua vida. Mas Deus recompensou a Daniel. Deus mostrou para aquele reino pagão quem era o rei a quem Daniel servia, né? Ele destaca-se no meio daquelas pessoas. Muitas vezes, o que o mundo nos oferece parece muito melhor. Eu acredito que a mesa daquele rei deveria ser suntuosa, maravilhosa, todas as iguarias que a gente possa ou não possa imaginar. Daniel escolheu se alimentar de frutas, verduras, legumes e tomar água. Aos olhos humanos, isso pode parecer bobagem. Nossa, mas você tem um banquete imenso à sua frente. Você vai escolher comer só isso? É isso que o pecado faz. O pecado não se apresenta com a face que ele realmente tem. O pecado não vem a você e a mim mostrando a destruição, a tristeza e o pesar que ele vai trazer para as nossas vidas. Ele vem com a sua melhor máscara. Lúcifer, ele era um anjo de luz. Ele sabe o que é belo. Ele sabe o que é agradável. E nós, seres humanos tão frágeis e pecadores, na nossa mente tão limitada, não podemos nem imaginar a capacidade que esse enganador tem para nos ludibriar. Só que naquele momento, o pecado encontrou um oponente à altura. Ele encontrou alguém que conhecia o Deus que o havia instruído. Ele encontrou alguém que era fiel ao que ele acreditava. Acontecesse o que acontecesse, que caíssem os céus, aquele rapaz tinha sido arrancado do seio da sua família, ele tinha sido arrancado do seio de tudo que ele acreditava, ele tinha sido escravo para uma terra estranha, uma terra onde pairava idolatria, pairava tudo de ruim que nós possamos imaginar. Nesse momento eu acredito que poderia ter sido despertado no coração na maioria das pessoas, ainda mais os jovens. Nós sabemos que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ainda um rapazote, um adolescente entrando na juventude. Ele poderia muito bem revoltar-se,
e seria até mesmo justificável a olhos humanos, mas que Deus é esse? Olha o que ele deixou que fizessem com o seu próprio povo. Olha o que ele deixou que acontecesse. Israel não era o povo de Deus? Ele poderia ter questionado a Deus. Ele poderia ter duvidado do poder de Deus, até mesmo da existência de Deus. Mas Daniel escolheu confiar. Daniel escolheu entregar seu destino àquele Deus que lhe havia sido apresentado. Muitas vezes nós não entendemos as provações que se passam nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos revoltamos com coisas que acontecem. Muitas vezes, ao olhar aí fora, nós vemos pessoas que são completamente desprendidas de questões espirituais, que não dão a mínima para Deus, prosperando, indo bem na vida, não tem nenhum tipo de percalço, não tem nenhum tipo de pedra de tropeço, não tem nenhuma preocupação. Mas, uma vez, assistindo um filme, eu vi uma cena que me fez pensar muito. É um filme cristão, eu não me recordo o nome, mas eu lembro que eu estava assistindo até num sábado à tarde com a minha irmã. E no filme tinha uma senhora que era muito religiosa, ela tinha tido um único filho, e esse filho era muito bem sucedido na vida e tudo mais, era um médico de muito prestígio, e essa senhora tinha demência. Ela desenvolveu demência ao longo dos anos. E esse filho, essa mãe já em um estado de demência deteriorada, ela estava numa casa de repouso, esse filho ia raramente visitá-la. E sempre que ele tinha oportunidade, ele alfinetava essa mãe. Nossa, a senhora foi cristã a vida inteira, olha isso, olha onde você terminou, olha onde eu estou, cadê o seu Deus para te tirar dessa situação? E num lapso de lucidez, essa mãe dá uma lição de vida nesse filho. Ela compara o pecado a uma cela de prisão com grades abertas. O pecado é uma cela onde você se senta confortavelmente, você tem tudo o que você quer, e você está ali dentro. Uma hora a porta dessa cela vai ser fechada. Mas lá dentro é tão confortável, é tão bom que você não percebe que é uma cela. Você não consegue ver que aquilo te limita, aquilo vai trazer consequências muito mais graves para a sua vida. Você só vai ter noção do que realmente está acontecendo quando a porta daquela cela se fechar. E aí vai ser tarde demais. Muitas vezes, o que é agradável aos nossos olhos só traria destruição nas nossas vidas. Muitas vezes, os nãos de Deus são para nos proteger. Nossa, mas o que um carro novo faria de mal na minha vida? Ok, mas aquilo vai ser para a sua salvação? Aquilo vai te ajudar a estar mais perto de Deus? Ou aquilo vai somente massagear o seu ego e criar um pouco mais de confiança em si mesmo? Não se engane se você acha que as bênçãos que Deus te concede são para coisas terrenas. Nós somos preparados para algo muito maior. O que Deus tem preparado para nós, olhos não viram e ouvidos não ouviram. E Daniel sabia o que Deus tinha preparado para ele. Provavelmente ele não tinha certeza, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele escolheu confiar. Mesmo que tudo estivesse desfavorável, mesmo que nada parecesse fazer sentido na cabeça dele, ele escolheu confiar. Vamos ler Daniel 1:12. Lá diz o seguinte: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Aqui, Daniel, ele fala aos chefes dos eunucos, que ele tinha acabado de pedir para que aqueles chefes permitissem que Daniel pudesse ter uma alimentação diferenciada, e ele coloca à prova o que ele estava falando, ele coloca à prova perante aqueles homens a instrução que Deus tinha dado para ele. Ele fala: experimenta 10 dias. Durante 10 dias, alimente-nos da maneira que eu estou te falando e vê se você não vê a diferença. Daniel, eu acredito que ele falava de uma maneira tão cheia do Espírito Santo que não tinha como você não ver Deus naquele homem. Não tinha como você não ver
a mão de Deus trabalhando por intermédio de Daniel. Então, quando Daniel falava, ele tinha autoridade no que ele falava. Ele tinha convicção no que ele falava. Isso fazia toda a diferença. Quando nós demonstramos a nossa fé com convicção, com crença, é muito diferente. É muito diferente você chegar para alguém e falar: eu guardo sábado porque a minha igreja guarda o sábado. Do que você chegar e falar: eu guardo sábado porque o meu Deus fez um dia especial de descanso para mim. O Deus a quem eu sirvo me amou tanto que Ele separou um dia da semana para que eu descansasse, porque Ele sabia que era necessário. E nós vivendo nessa correria louca, é trabalho, é faculdade, é isso e aquilo, a gente sabe o quanto é necessário um dia de descanso. Vai chegando a sexta-feira, o nosso corpo já começa a desligar. A gente precisa disso, é um refrigério. Quando nós vemos isso como uma bênção, ao falar daquilo, nós falamos com convicção, cheios do Espírito Santo. Mas não se engane se você pensa que isso vem de nós. Nada que é bom provém do ser humano. Tudo que sai do ser humano é falho, é pecador e não é útil para nada que faça bem. Até para servir a Deus nós temos que pedir. Até para termos um coração fiel a Deus, até para procurarmos a Deus, termos vontade de procurar a Deus, nós dependemos da misericórdia dele. E esse rapaz sabia bem disso. Esse rapaz sabia de onde vinha a força dele. Ele sabia de onde vinha o conhecimento e de onde vinha a mão que ia manter ele. Ia manter toda aquela vontade, aquela fé que ele carregava no coração dele, que foi capaz de fazer os servos de um país estranho acreditarem nas palavras de um escravo de 17, 18 anos. Se nós continuarmos na história desse rapaz, nós conhecemos bem, Daniel destaca-se na corte babilônica. No capítulo 2, Daniel é o único capaz de interpretar o sonho dado àquele rei. Um sonho que perturbou aquele rei ao ponto de que ele não se recordasse dele. Imagina você ter sua vida posta à prova e te falarem: olha, você vai ter que, além de interpretar o que eu sonhei, você vai ter que me dizer o que eu sonhei. Nós sabemos que naquele momento, naquele contexto, aqueles homens estavam com suas vidas em jogo. Ou vocês fazem ou vocês morrem. Como eu disse, aquele rei tinha o poder de tirar a sua vida ou poupá-la. Colocar você sobre riquezas ou te colocar numa cela como um escravo miserável. Ao se deparar com essa situação, o mesmo Daniel, que havia, de uma certa forma, enfrentado as ordens daquele rei daquela primeira vez, ele fala: olha, eu vou interpretar esse sonho, mas eu quero que o Senhor me dê um tempo para orar. Daniel era tão fiel a Deus, que de alguma forma, ele sabia que aquilo era um plano de Deus. Ele confiava em Deus de uma maneira tão completa que tudo o que acontecia, Daniel ia correndo para Deus como uma criança vai correndo para o seu pai quando cai e rala o joelho. Daniel tinha uma dependência tão grande de Deus, ele sabia de uma forma tão convicta no seu coração de onde vinha a providência para a sua vida, que ele não titubeava. Quando sua vista foi posta em prova, ele orou. Quando ele foi proibido de orar, ele orou de novo. Quando ele foi punido por orar, ele orou mais um pouco. Como eu disse anteriormente, nada de bom vem de nós. Nada que nos aproxime de Deus vem de nós. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que ele só poderia ter vontade de servir a Deus
pedindo para que Deus desse essa vontade para ele. Daniel sabia que ele só poderia vencer as batalhas da sua vida pedindo que Deus o ajudasse. E tudo isso era através da oração. O mesmo rapaz que foi levado escravo, cativo, foi colocado numa posição de liderança. Depois disso, nós sabemos que os reinados se passaram. Daniel, já idoso, provavelmente aposentado, mais uma vez é colocado à prova. E mais uma vez, Daniel busca forças em Deus e Deus o honra ao interpretar o sonho do último rei da Babilônia. E quando há troca de reinados, nós sabemos que um líder que toma o lugar do outro geralmente não mantém as pessoas anteriores que serviam aquele líder anterior muito próximo dele. Ele quer pessoas de confiança, ele quer pessoas que pensem da mesma forma que ele pensa e provavelmente que ele saiba que serão submissas a ele. Mas Daniel transcende reinados e reinos. Daniel é um jovem escravo que veio cativo, destaca-se no reinado de Nabucodonosor e já em sua velhice destaca-se no reinado de seu neto. Ultrapassa aquele povo babilônico, ele vê a queda da Babilônia, Ciro toma a Babilônia e Daniel é posto novamente em uma posição como conselheiro real. Aquele rapaz que tinha tudo para reclamar da vida, tinha tudo para falar, não vai dar certo, eu sou escravo mesmo, que se dane religião, que se dane crenças, se Deus me esqueceu, olha onde ele me deixou chegar. Nós, que ele falava, que ele dizia que éramos seus primogênitos, o povo escolhido, olha onde a gente está. Daniel escolheu, ele escolheu não dar desculpas. Ele escolheu simplesmente confiar. É uma coisa muito difícil para nós, seres humanos. Infelizmente, nós temos a tendência a pensarmos que somos autossuficientes. Daniel reconhecia a sua insuficiência. Daniel reconhecia a sua insignificância. Ele sabia que o que ele merecia era 10 vezes pior do que ele estava passando. Mas ele escolheu confiar naquilo que ele tinha, naquilo que haviam ensinado a ele, naquele Deus que ele havia conhecido. Ele tinha um relacionamento com Deus. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje não é para que sejamos fiéis, mas para que sejamos como Daniel, que em qualquer problema ele procurava a Deus. Quando ele era impedido de procurar a Deus, ele procurava mais a Deus ainda. E quando ele era castigado por procurar a Deus, por clamar a Deus, ele procurava mais a Deus. Que nós possamos ver nas dificuldades que a vida nos apresenta, chances de, assim como Daniel, mostrar o Deus a quem nós servimos. Que nós, assim como Daniel, possamos usar de coisas ruins da nossa vida como lições, como aprendizado, como forma de crescermos no reino de Deus. Muitas vezes a gente não vai ser recompensado por isso. Não aqui na terra, não em recompensas humanas, não em recompensas onde a ferrugem e o ouro destrói. Mas Deus tem um lar tão bonito preparado para nós. O que são 80, 90 anos de uma vida medíocre comparados à eternidade perfeita e maravilhosa que Deus tem prometido para mim e para você? E Deus não te pede nem a fidelidade, porque isso é dom. Isso lhe é concedido. Deus só pede que você o busque. Se você não tem vontade de buscar a Deus, busque a Deus para que Ele te dê vontade de buscá-lo. Se você está com problemas que te deixam a vista embaçada quando olha para os céus, busque a Deus mais ainda, porque quem te acusa é Satanás, não é Deus. Se você tem uma proposta maravilhosa, mas que vai fazer com que você negue o que Deus pediu que você faça, busque a Deus e seu coração vai ser transformado e vai te dar a resposta. Que nós possamos ser como esse jovem,
buscar a Deus independente de qualquer coisa, entregar-nos a Deus independente de qualquer coisa, quer vivamos ou morramos, que sejamos de Deus. Para encerrar o culto dessa... Desculpa. Para encerrarmos o culto dessa noite, vamos nos colocar de pé e entoar o hino Fiel a Toda Prova? Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou. Tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Pai querido, Deus de amor, nós te pedimos e já lhe agradecendo, porque o Senhor é quem concede tudo que é de bom que há em nós, Pai. Nós pedimos para que possamos ser fiéis a toda prova. Às vezes as circunstâncias não são favoráveis, às vezes tudo que está ao nosso redor nos faz querer desanimar, Pai. Mas que nós, nesses momentos, possamos ser como Daniel, Senhor. Quando está bom, procuramos a Ti. Quando está ruim, procuramos mais ainda a Ti, Senhor. Nós sabemos que vivemos os momentos finais desse mundo. Nada que tem aí fora é bom e agradável. Nada que tem aí fora nos estimula a estar mais perto de Ti, Pai.
Hoje é um culto de adoração, hoje é um culto de intercessão. Então viemos aqui mais uma vez pedir pela nossa querida irmã Maria, Pai. O Senhor tem feito milagres inenarráveis na vida dela, Pai. E continuamos pedindo, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade na vida dessa Tua serva, Senhor. Que se for da Tua vontade, que ela possa estar novamente em nosso meio, Pai. Nós pedimos também pelo irmão Ivan, que é um membro muito querido aqui nosso. Ele é muito amado, é um servo de Deus fiel, é um servo Teu fiel, que trabalha para Ti, trabalha na obra, Pai. Fortaleça o Senhor. Nós recebemos aqui também alguns pedidos da dona Josefa, que pede pela recuperação da Kátia, que fez uma cirurgia, e pede pela sua família. A Sara pede pelo seu irmão José, que mora no Mato Grosso, que está com Covid. A Nádia pede pelos seus filhos e pela mãe. O Micael pede pela sua família e agradece a Deus pela saúde e pela proteção. Pai, esse mundo está tão caótico, tantas pessoas doentes, seja física, espiritualmente, mentalmente, tantas pessoas machucadas pelas consequências que o pecado traz, Senhor. Que nós possamos cada vez mais nos achegarmos a Ti, que nós possamos cada vez mais entender que só a vida e vida plena nos Teus caminhos, Senhor. Despeça-nos em paz, leve-nos em paz aos nossos lares nesse momento. Que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso e um bom restante de semana na sua companhia. É o meu pedido e minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Está no imenso mar, está na luz de todo amanhecer, desde o começo ao nascer,